Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde a todos, todo mundo entrando. O tema de hoje é muito simples. A prescrição, todos aqueles prazos do artigo 109 do Código Penal que regula a prescrição, seja a prescrição da pretensão punitiva, seja a prescrição da pretensão executória, o prazo sempre é regulado pelo artigo 109. Esse prazo, ele pode ser reduzido de metade, artigo 115 do Código Penal, ele pode ser aumentado de 1/3, né, na prescrição da pretensão executória, ele pode ser suspenso, artigo 116 do Código Penal, e pode também ser interrompido. Todas as causas de interrupção da prescrição figuram no artigo 117 do Código Penal. E o inciso 4 foi alterado, e a redação é: interrompem a prescrição a publicação da sentença condenatória recorrível e a publicação do acórdão condenatório recorrível. A jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, ela já é pacífica na seguinte construção: afinal de contas, qual é o acórdão que vai interromper a prescrição? Todo acórdão substitui a sentença. Ou, havendo um recurso da defesa da acusação, o acórdão ele sempre terá o efeito substitutivo da sentença. Passa a valer o acórdão e é como se a sentença morresse, tá bem? O acórdão que confirma a condenação é um acórdão confirmatório. Se houve em sentença uma condenação e o acórdão confirmou a condenação, ou seja, se em primeira instância o réu foi condenado e o acórdão conheceu do recurso da defesa, porém negou-lhe o provimento, está dizendo que o tribunal está mantendo a condenação anterior. E como a condenação anterior ela é substituída a sentença pelo acórdão e ela foi condenatória, aquele acórdão também é um acórdão confirmatório por ter confirmado a condenação e condenatório por ter mantido a condenação. Então notem que, se em primeira instância o acórdão, a sentença foi condenatória e na apelação, por exemplo, o acórdão manteve a condenação, ele é um acórdão confirmatório e condenatório. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no seguinte sentido: o acórdão meramente confirmatório, deixa eu melhorar, o acórdão condenatório, porém meramente confirmatório, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, tá bem? Então, Gabriel, o 117, inciso 4 do Código Penal diz que o acórdão condenatório, sua publicação, interrompe a prescrição. Depende. Construção jurisprudencial. Se o acórdão for confirmatório, sim, e condenatório, meramente não interrompe. E se o acórdão for confirmatório e diminuir a pena, não deixa de ser confirmatório e condenatório, né? Então, o acórdão que mantém a condenação, entretanto diminui a pena, é o acórdão condenatório. Também não interrompe a prescrição. Poxa, Gabriel, pensando assim, qual seria o acórdão que interromperia a prescrição? O acórdão que desse nova classificação jurídica aos fatos, ou o acórdão que aumentasse a pena. Tá bem? Mas vejam, para o STJ ainda, na segunda hipótese, recapitulando, qual seria o acórdão que interromperia o prazo prescricional? O acórdão que desse nova classificação jurídica ao fato, tá bem? Ou então, o acórdão que aumenta a pena, tá? Dois casos, é confuso mesmo, por isso que eu vim aqui trabalhar com vocês, porque é confuso. Se partir para a jurisprudência é que ninguém entende nada. Então eu vim aqui facilitar para vocês, tá? Então, recapitulando, resumo da ópera, Gabriel, quais são os acórdãos condenatórios que interromperiam o prazo? Aquele que, dá nova definição jurídica ao fato.
e 2 que aumenta a pena. Mas aqui tem um detalhe. Se o acórdão para o STJ, se o acórdão aumenta a pena, mas o prazo prescricional não muda, se a pena era de 1 ano, prescreve em 4, aumentou para 1 ano e 6 meses, continua prescrevendo em 4. Ou seja, aumentou a pena, mas não mudou o prazo prescricional. Esse acórdão também não interrompe o prazo, tá? Então, resumo da ópera. Quais são os acórdãos que interrompem o prazo prescricional? O que dá o condenatório, que dá nova definição jurídica ao fato, e aquele que aumenta a pena, mas aumentando a pena, tem que aumentar também o patamar de prescrição. Senão, não. Tá bem? Gabriel, aquele caso em que, boa pergunta, dere CKMB. A sentença foi absolutória. A acusação recorreu e o tribunal deu provimento ao recurso e condenou o réu. Nesse caso, Derek, boa pergunta, Derek. Nesse caso, como a sentença foi absolutória, aquele acórdão é condenatório. Não confirma, Derek. Veja, Derek, olha quanta pergunta é importante. Se a sentença absolveu e o tribunal condenou, aquele acórdão não é confirmatório. Ele é um condenatório. Ali é que eu tenho a primeira condenação do processo. Nesse caso, interrompe sim, tá? Bom, meus amigos, prescrição é sempre um tema muito complexo, difícil. Eu queria vir aqui esclarecer para vocês essa questão, tá? Ah, não se esqueçam que hoje, sexta-feira, só hoje, a Juspodium está comemorando o Juspodium Day e o site está com várias obras com desconto de 35%, mais frete grátis. Se você computar um frete aí de 12, 15 reais, dá mais 10, 15%, né? Então vamos lá. O meu livro, Leis Penais Especiais, está nessa lista de desconto. Então, só hoje, você consegue. Comprou, Regina? Legal. Você consegue comprar com descontão de 35%, mais o quê? O frete grátis. Deve chegar a uns 45% de desconto ou mais, tá bem? Aproveitem porque essas promoções vira e mexe aparecem. Ah, eu perdi e tal. Aproveita hoje, que hoje é o dia, tá bem? Pessoal, um abraço. Até o próximo encontro. Aproveitem um fim de semana para estudar. Amanhã é sábado. Coloquem dias informativos, tá bem? Um abraço. Até lá e tchau.